Cá estamos a mais uma edição do seu Duelo de Ideias. Estamos, como sabem, estamos no Hotel Vila Nova para mais um programa e com 3 temas. E hoje vamos abordar a questão da Polícia Municipal, a greve da SAT e, perdoem-me a expressão, estes 2 eventos que se realizam em Ponta Delgada, que é o Rally Açores, Salta Rally Açores, e também as festas do Senhor Santo Cristo dos Milagres. Começo pela Polícia Municipal. Carlos Melo Bento, a Polícia Municipal recentemente houve uma alteração de comandante. Alberto Peixoto saiu, novo comandante. Que tipo de comentário é esta questão? Bom, para já não se podem fazer muitos comentários, não é? Porque não sabemos ainda a nova autoridade se vai dar à corporação uma filosofia de comando diferente da anterior. Temos que dar tempo ao tempo para ver. Não me parece que, visto, enfim, observação ligeira, superficial, não me parece que o antigo comando tivesse dado uma imagem muito negativa da Polícia Municipal. A Polícia Municipal é tida normalmente de uma forma simpática, embora, claro, a questão de fiscalizar licenças de construção, um ou outro estacionamento mal parado, etc., traga sempre implicações antipáticas, porque ninguém gosta de ser multado ou autuado, mas a verdade é que a polícia serve para isso mesmo, não é? Embora haja uma filosofia relativamente à polícia, de que a polícia deve ser mais mestra do que castigadora. Portanto, deve ter uma função... Talvez mais pedagogia. Pedagogia, didática, o senhor não deve parar aqui, não torna a parar aqui. Aliás, foi isso que foi feito durante algum tempo pela Polícia Municipal do anterior comando. E espero que se não venha a colocar a polícia numa espécie de ferrabrás da população que é obrigada a defender e a regulamentar, a aplicar as regras, etc. Claro que isto não é fácil, porque uma corporação implica hierarquia, não é a mesma coisa que uma família, que toda a gente pode discutir, não é a mesma coisa de uma Câmara ou de um Parlamento, onde toda a gente discute e põe em causa a categoria do outro ou a categoria das ideias do outro. Na polícia não, há uma hierarquia de comando que tem que ser obedecida, senão não há polícia. Não é? Claro. Senão não há polícia. A polícia é um órgão indispensável, são agentes da autoridade, eles não são a autoridade. A autoridade é o juiz, é o presidente da Câmara, é o magistrado do Ministério Público, esses é que são a autoridade, é o governo. As polícias são agentes da autoridade. Alonga-manos, a mão comprida dessas autoridades. A autoridade está fechada no seu gabinete e manda os seus agentes aplicarem a lei. Ninguém está acima da lei, evidentemente. A lei é o valor absoluto para as sociedades civilizadas e, consequentemente, a polícia faz cumprir a lei, umas vezes melhor, outras vezes pior, não é? Às vezes, quando os polícias querem agir da sua própria cabeça, normalmente as coisas não correm muito bem. Às vezes, eles estão cumprindo ordens e superiores, mas têm ordens para dizer que não são superiores, porque há também a tendência para transformar o agente da polícia no bode expiatório das medidas antipáticas. Quando ele está a cumprir ordens, não é? Exatamente. E eles, nessas alturas que cumprem essas ordens, dão umas explicações que são aquelas conversas que antigamente se chamava de cabo de esquadra. Essa é de cabo de esquadra, quer dizer, o cabo de esquadra às vezes inventava. O cabo de esquadra era o chefe da esquadra no tempo da monarquia. Então, e o cabo de esquadra, às vezes, para cumprir umas ordens estapafúrdias, dava umas explicações também estapafúrdias. Resultado, eram conversas de cabo de esquadra. Essa é de cabo de esquadra, quando havia assim umas coisas... Bom, eu penso que o atual comando é mais profissionalizado e, portanto, ligado mais ao funcionamento normal de uma polícia do que propriamente uma pessoa que não está ligada à função, que é uma função paramilitar, não é? Tem que haver uma hierarquia rígida, tem que haver disciplina absoluta, porque senão não é polícia. Não é? E ao mesmo tempo, a tal margem para a pedagogia, para ensinar, para o didático, o senhor não torna a parar aqui, porque... E realmente hoje os computadores também ajudam isso, não é?
porque o agente coloca no computador a matrícula daquela viatura e sabe que aquela viatura já foi autuada ou já foi utilizada. E, portanto, eles até dizem, não temos culpa disso, o computador é que manda, portanto, você já tem uma série de coisas, agora tem mesmo que ser autuado. Não é bem assim, mas cobre muito bem, nesta sociedade eletrónica em que nós vivemos, cobre muito bem a psique do indivíduo que é autuado. Ninguém gosta de ser autuado. Ninguém gosta de ser autuado. E eu espero, claro que as mudanças, houve mudanças de comando, primeiro na Câmara, não é? A doutora Berta Cabral sai para se candidatar a Presidente do Governo, não ganhou, mas foi colocada no Governo como Secretária de Estado. O doutor Bolieiro, o homem é o estilo, não é? Cada homem tem o seu estilo. O estilo é o homem, como se costuma dizer, não é? Como se costuma dizer na gíria. O estilo é o homem. O doutor José Bolieiro tem um estilo diferente da doutora Berta Cabral. A doutora Berta Cabral é uma mulher essencialmente política. Líder, carismático, dinâmico. Um animal político? Um animal político, autenticamente. Não é? O Dr. José Bolieiro é um bom administrador, é um indivíduo que tem uma postura completamente diferente da doutora Berta Cabral. Não desmerece, digamos, o trabalho e a obra da doutora Berta Cabral. É um seguidor, neste momento só seguidor, só depois das eleições, se ele ganhar, é que pode se transformar num presidente eleito com ideias próprias. Até agora é um seguidor correto, pessoa estruturalmente séria, bom orador e que está a fazer um papel que não desmerece a doutora Berta Cabral. Agora vamos a ver se... No futuro, não é? Voltando à questão da polícia, o sindicato da Polícia Municipal veio ao público dizer que já tinha informado, neste caso, os problemas que teve o ex-comandante que saiu veio ao público, não é? Alguns processos, ou bastantes processos de agentes. Isto pode significar um passo atrás. Por exemplo, estou-me a recordar na candidatura de Berta Cabral ao governo, sabendo de antemão que havia ali um problema para resolver, se calhar não o resolveu. Será que foi um passo atrás ou um tiro nos pés por parte dela? Bom, é muito difícil saber exatamente o que é que se passou, não? Pelo menos o que veio a público. Claro, mas as associações sindicais normalmente dão voz àquilo que os sócios não podem dizer individualmente, não é? O presidente do sindicato pode dizer coisas que o seu associado não pode, porque faz parte de uma máquina de trabalho e está sujeito também a regras de obediência e de recato. O sindicato tem mais liberdade e eu não sei qual é a tendência sindical, não sei se há tendência política nos sindicatos. Normalmente os sindicatos em Portugal, desde 25 de abril de 74, têm uma carga política muito grande. Não sei se esse tem, não conheço essa intensidade. Ela está a política outra vez, não é? A política mete-se em tudo, e tem que se meter, porque a política é a arte de governar a cidade. A cidade, no sentido de Estado, não é? A política é arte, é uma arte, não é uma ciência, é uma arte de governar a cidade. E a política mete-se por dois critérios, de oportunidade, não é oportunismo, é de oportunidade e conveniência. Quando eu estudei ciência política, chamava-se a atenção para o grande discurso de Marco António depois da morte de César. César é assassinado no Senado, com mais de 30 facadas, pelos próprios senadores, porque ele se tinha proclamado, ou deixado de proclamar, ditador perpétuo. Roma era uma república democrática, não toleravam ditadores e ele é assassinado. E conseguiu-se que a opinião pública fosse contra o Júlio César, não é? Porque se ele tinha sido assassinado por alguma razão fora, não é? E portanto é porque ele era mau e não prestava. E o Marco António, que era um grande amigo e fiel servidor do Júlio César, sabia que não era assim. Sabia que aquilo era uma questão política que estava em causa e, consequentemente, que era a política que estava a movimentar os assassinos, não é? E então, podia ter dito logo que não, que era mentira, que não era nada disso. Mas, habilmente, gentilmente, quando ele
usa da palavra, diz realmente, bom, o César não presta para nada, mas olha, tem aqui o testamento dele. Ele deixa as suas propriedades todas ao povo de Roma, deixa os seus jardins ao povo de Roma, deixa as suas joias ao povo de Roma. E quase ao fim do discurso dele já está a multidão toda virada contra os assassinos que tiveram que fugir. Portanto, ele usou um critério político de oportunidade de dizer aquilo que tinha que dizer, mas não na altura em que as pessoas estavam enxofradas contra o Júlio César. Já quando a discussão já tinha amornado, é que ele consegue virar a opinião pública para o seu lado, para o lado que ele queria defender. E depois o critério da conveniência. No Sucessão de Cristo, quando não há lugar para estacionar carros em parte nenhuma, que as pessoas estacionam tudo quanto é passeio, tudo quanto é lado, não entra na cabeça de ninguém fazer cumprir a lei dos estacionamentos. Porque lá está um bom exemplo. Metade da ilha era multada, não é? Portanto, há o critério da oportunidade e da conveniência, não é? Não convém acicatar os cidadãos e não há conveniência porque a cidade não dá suficientes parques de estacionamento para que as pessoas que vêm, os milhares e milhares de pessoas que vêm, para solucionar o problema. Ora bem, a SATA, essa questão da greve da SATA, o que é que lhe parece? A greve da SATA é um problema grave. Não por greve, porque a greve esse é um direito constitucional que não pode sequer ser discutido. O direito à greve de um trabalhador não pode ser. E uma empresa que fatura 150 milhões de euros por ano, obviamente que tem que saber administrar esse dinheiro. A questão aqui prende-se com critérios de igualdade, em que, tanto quanto eu julgo saber, os tripulantes querem ganhar a mesma coisa que ganham os de outra companhia nacional, que não tem a dimensão da nossa. Tem uma dimensão muito maior que a SATA, e portanto não são sequer realidades comparáveis. Mas, em proporção, até podiam ser, não é? Pois, exerce a mesma função, não é? Exerce a mesma função. Os 150 milhões de euros pagam X, até podem pagar mais do que os centenas de milhões que a TAP fatura. Mas a questão aqui é que nós somos um arquipélago. E um arquipélago que já não tem comunicação regular por via marítima, nem com as outras ilhas, as ilhas entre si, nem com o continente. Portanto, trata-se de uma atividade essencial, vital para os açorianos. Os 230 mil açorianos que aqui vivem e os outros milhão e tal que estão espalhados no mundo estão absolutamente dependentes da comunicação, do transporte, neste caso, das pessoas, em primeiro lugar, e das mercadorias ou bagagens. Portanto, é um setor, digamos, tão vital, ou quase tão vital como a medicina, a saúde, não é? Portanto, se nós não podemos, nem devemos poupar o dinheiro na saúde, também em transportes não podemos, dentro das possibilidades. Não é? Mas, na sua opinião, acha que há razão para esse protesto? Eu não, em relação a isso... Ou justifica-se? O mercado é que há de determinar isso. A economia do mercado é que determina se a concorrência, se houver pilotos que queiram vir trabalhar mais barato para os Açores, os que estão a exigir mais dinheiro vão perder, não é? Porque nós não somos uma economia totalmente socialista, não é? Nós somos uma economia de mercado. O socialismo está, desde o Tomás Soares, um pouco na gaveta, não é? A gaveta está entreaberta, mas está na gaveta. E, portanto, não podemos fazer, digamos, uma economia, não podemos delinear uma economia estruturalmente socialista, porque se for assim, pronto, o médico ganha tanto como o pintor de automóveis e o piloto ganha tanto como o chofer de táxi. Não é isso que não pode ser. As coisas têm que ser tratadas, as coisas diferentes têm que ser tratadas de maneira diferente. Com o essencial garantido, mas depois o resto. E depois isto é uma discussão, como eu digo, que há de ser determinada pelo mercado, porque se houver 50 pilotos que queiram vir trabalhar para os Açores mais barato, obviamente que os que estão em risco se fizerem exigências. Deixa-me fazer uma pergunta, por uma resposta muito rápida. Se houver esses tais 50 pilotos que vêm para os Açores ganhar o que ganham estes ou menos,
estas greves acabam. Não sei, o mundo laboral é muito complicado. E depois há uma exigência de categoria. Eu vou-lhe contar, eu uma vez representei 2 pilotos no Tribunal de Trabalho por causa de uma questão de prioridade de promoção, etc, etc. E houve julgamento público, exatamente estou falando porque houve julgamento público, então estou a dizer aquilo que toda a gente que assistiu ao julgamento sabe. A testemunha era o comandante Afonso, que nessa altura era o diretor das operações de voo, e pus-se a questão de saber se os meus clientes tinham sido preteridos pelos outros pilotos que foram promovidos em primeiro lugar. E eu aleguei, mas ao Sr. Comandante, os meus clientes têm 100% nos testes concorreram à SATA. E disse, mas isso todos têm. Quem não tiver 100% não entra na SATA. E, portanto, a altíssima qualidade dos técnicos que a SATA contratava, naquela altura, isso já se passou uns anos, era de tal maneira exigente que não podia haver um indivíduo com 99,5%. 100%. Tinha que ter 100%, senão não entrava na SATA. Qualquer erro podia ser fatal e o comandante Afonso entendia no seu critério. Penso que esses critérios de qualidade ainda se mantêm. Não? Portanto, não penso que os pilotos com essa qualidade estejam aí a pontapé nas salas de espera do desemprego. Não? Mas, se houver, obviamente que os que estão cá ficam com os empregos em perigo, porque acabados os prazos dos contratos, a administração da SATA tem sempre possibilidade de ir contratar outros. Muito bem, vamos aos livros? Vamos aos livros? Os livros. Bom, eu tenho aqui vários livros, só este é que é nosso, que é o meu guia da matriz de Ponta Delgada, que eu até nem sei se já o apresentei aqui neste programa, porque já tem algum tempo, penso que não. Corte não. E que foi uma tentativa de fazer um guia turístico da matriz de Ponta Delgada, que é, no fundo, a nossa sé micalense, digamos assim, a nossa mais importante igreja. Não é a mais antiga, porque a mais antiga é de São Miguel de Vila Franca do Campo, apesar do terremoto de 1522. As igrejas eram os cemitérios de toda a gente. Até o liberalismo, em 1832, as pessoas enterravam-se na igreja. As pessoas importantes nas suas capelas e o povo no covão da fábrica da igreja, que era no início da igreja. Mas toda a gente se enterrava dentro das igrejas. E depois da descoberta dos micróbios, etc., a medicina entendeu que os cemitérios deviam sair das igrejas e serem colocados em terrenos mais ou menos afastados das povoações para evitar os contágios. E, consequentemente, enfim, as questões sanitárias que se ponham na época por causa das pestes, etc. De maneira que os fundadores de Ponta Delgada, do Conselho de Ponta Delgada, estão todos sepultados nesta igreja, em capelas próprias, cada uma com o seu significado. As famílias importantes que fizeram Ponta Delgada estão aqui todas. Também estão em São Pedro e também estão em São José, no convento de São... Mas o maior número é aí. Mas, enfim, digamos, a elite da elite, a nata da nata está aqui. E a história da nossa cidade está em cada uma daquelas capelas importantes, desde a Capela Mor, que era a Capela dos Betancoures, à Capela dos Viveiros, à Capela dos... Enfim, há uma série de nomes dos Alvernazes, há uma série de nomes de grande importância para o início da nossa cidade, que estão aqui sepultadas. E eu faço um pouco o guia da igreja. Quem quiser seguir o guia vai seguindo os estilos e a história de cada um e a história das famílias que ali estão depositadas. Claro que no covão da fábrica há gente também muito importante, mas que não tinha, na altura em que viveram, importância social nem dinheiro para poderem fazer capelas próprias para a sua vivência. Os outros livros. Tem aqui um livro interessantíssimo de Rui Araújo, que me foi oferecido pelo embaixador Manuel Pracana Martins, que diz respeito aos segredos que o Salazar não leu, porque é uma espécie... Um título, Os Segredos. O diário secreto que Salazar não leu, ao fim e ao cabo, são segredos de espionagem portuguesa. Segredos de espionagem portuguesa que
só agora podem ser revelados, e que dizem respeito, em parte, aos Açores, por isso é que eu trago aqui. Quer dizer, há aqui coisas secretas que se passaram durante a guerra, 39-45, sobre os Açores, e que vêm aqui consignados na atividade secreta dos espiões. O diário secreto que Salazar não leu. Não leu, exatamente. É um livro interessante, para quem gosta destes segredos de espionagem, etc., porque a gente pensa às vezes que a espionagem é só nos outros países, mas em Portugal, no tempo da guerra, Portugal era um país neutro, muito importante durante a guerra, por causa disso, porque era uma confluência dos aliados e dos germanófilos e dos fascistas e dos nazis, e portanto havia aqui imensos espiões que pululavam nas várias cidades, entre elas na nossa, não é? E as revelações que são feitas sobre as pessoas todas daqui, guardadas nesse livro. enfim, algumas até foram presas e hoje as pessoas ficam espantadas por como é que ninguém soube que fulano teve preso, mas é verdade, por exigência dos alemães ou por exigência dos ingleses, Salazar lá ia fazendo uma ancorável na ferradura para poder se ingrar no meio da guerra com uma aparente neutralidade. Os outros livros também são relativos a diplomatas, quer este livro sobre o embaixador Alberto Veiga Simões, que é um trabalho da Lina Madeira, e que certamente também tem revelações sobre a diplomacia que diz respeito aos Açores e que nos interessa. Tudo que está relacionado com os Açores. Aqui na revista Penélope, que é também uma revista histórica, há um trabalho muito interessante relativo só aos Açores, então, e que vale a pena ler porque enfim, são referências, são teses de mestrado e de doutoramento e que revelam documentos que até aqui estão escondidos, enfim, nas gavetas secretas da espionagem portuguesa. Até para a semana. Até para a semana. Aqui está mais um programa do seu Duelo de Ideias. Tratamos com nossos comentadores. Espero que tenham gostado. Até para a semana.